Há 5 anos, no dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarava oficialmente que a Covid-19, provocada pelo coronavírus, passava a ser considerada uma pandemia, uma crise sanitária mundial até então inimaginável e que mudaria tudo a partir dali. A doença, como já era esperado, chegou ao Brasil. Depois, a capital Belo Horizonte, e em poucos dias, a Covid já circulava aqui em Montes Claros. A primeira morte na cidade foi de um idoso de 69 anos, óbito este confirmado no dia 5 de abril de 2020. Naquela época, nos víamos em um cenário de inseguranças, sem medicamentos, sem estruturas adequadas, muitos de nós sem poder trabalhar e sem ver os nossos familiares, mas com uma única certeza: a Covid se espalhava cada vez mais rápido e ela ainda faria muitas vítimas. Eu lembro exatamente no final do ano de 2019, quando as pessoas, por noticiários nas redes sociais, começavam a aparecer algumas notícias, também na televisão, lógico, os meios de comunicação informando sobre os casos da China, alguma coisa já percorrendo, extravasando um pouco ali. E após o carnaval, foi o que exatamente aconteceu. Final de fevereiro, nós tivemos a entrada do primeiro caso em São Paulo. A Covid ela veio para a gente com várias certezas em relação ao processo. Primeiro, por não conhecermos a doença, ao mesmo tempo não sabíamos como é que seria a proporção em relação ao quadro infeccioso, não sabíamos lidar em relação à terapêutica, né, da doença. Então, foi um momento de muita incerteza e, ao mesmo tempo, de muita aflição. Eu já estava falando, né, na mídia, televisão, rádio, né, celular, né? E aí a gente ouvia falar, né? E aí depois veio o papo da vacina, a gente correu atrás para tomar também, sabe? Mas nunca pensou assim que o negócio era brabo, forte igual foi, não. Começou, né, o período da pandemia e eu lembro que teve um dia que ele brigou feio comigo. A gente ficou cerca de acho que quase um mês sem se falar. Mas assim, por besteira. Pegou todo mundo de surpresa, né? Nós não esperávamos viver, né? Foi um momento assim que o mundo vivenciou, né? Uma pandemia, e nós como profissionais nós não estávamos preparados para receber, né, essa notícia de uma pandemia. Ele aqui em casa era o mais preocupado, foi o que mais tomou atitudes assim de comprar álcool, de comprar máscara. Ele realmente era o mais preocupado com ele, a doença. Tipo assim, e orientava entre aspas, né, levava um negócio mais a sério e a gente, não que não levasse a sério, né, mas a gente achava que era coisa passageira, né, igual o Vilmo falou, né. E eu costumo dizer que eu amadureci muito na dor. Eu não amadureci com a idade, eu não amadureci com o tempo, mas eu amadureci com tudo o que vem acontecendo com a nossa família no passar dos tempos. Foi desesperador para a gente, por quê? Porque ele ficou no hospital onde a gente não podia visitar, e aí a gente ficava sem saber o que estava acontecendo, a gente sabia que ele estava sofrendo muito, e assim, a gente via também que os médicos estavam meio assim, não tinha toda a informação, não tinha aquela preparação para uma doença que eles também desconheciam, né? Então, assim, foi desesperador para a gente porque a gente não podia visitar ele, a gente sabia o sofrimento dele. Pessoas com transtorno de ansiedade, pessoas depressivas, pessoas com predisposição ao TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, as pessoas com ansiedade fóbica foram as mais impactadas nesse momento. Faltou, além muito insumo, e além do insumo, algumas vezes nos deparávamos até com uma redução em relação à medicação. Meu esposo, ele foi contaminado com a Covid, foi com aquela variante mais, né, a variante mais grave, a Delta, e ele ficou assim num estado assim bem crítico. Então, quando eu falo que eu não imaginava vivenciar isso de tão perto como profissional e como familiar também. Ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Hoje eu olho para meu esposo, o sentimento assim
de tão assim, o sentimento é tão grande, é um louvor e glória a Deus no mais alto dos céus, porque hoje eu olho para meu esposo, eu vejo que ele é um exemplo vivo de um milagre de Deus. Então, o meu sentimento é o sentimento assim de gratidão, porque ninguém explica Deus. O nosso Deus é um Deus de milagres. Sequela, né, que pegou ele, né? E ele curou em o quê? 15 dias, mais ou menos. E aí que ele sentiu mal, já não estava ruim, né? E aí eu falei, vamos lá no PSF, né? Tem a médica lá, né? Aí ele até falava, né, que não vou no seu lugar cheio de gente não, que não sei o quê, é perigoso pegar mais ou piorar, não sei o quê. Falei, mas tem que ir, filho, você não está aguentando, você está sentindo falta de ar e tudo, né? E aí foi até, isso é uma coisa que, de tudo que me marcou, foi esse dia. Que eu peguei um Uber aqui com ele, o PSF é aqui em cima mesmo, no Sintra, né? Mas eu chamei o Uber para ir com ele. Esse carro foi, quando chegou no caminho aqui, no meio do caminho, ele pegou, ô pai, você sabe que eu tô indo e se eu for eu não vou voltar não, pai. Eu não volto para casa não. Isso aí me marcou muito, sabe? Até hoje isso não sai da minha cabeça. E parece que ele já estava adivinhando, né? Ele foi e não voltou. Quando meu irmão estava aqui, eu sinto que é como se a gente tivesse mais proteção. Tantas brigas bobas que a gente teve, eu não teria tido com ele, porque assim, a gente só sente falta depois que a gente perde. Então, assim, hoje, basicamente seria isso, sabe? Tá mais próximo dele, ter evitado muitas brigas, assim, coisas de irmão normal que acontece numa casa, sabe? Hoje nós lidamos com o Covid e, pô, graças a Deus, com pacientes menos graves. A vacina, ela promoveu essa resposta imunológica aí, e hoje os nossos pacientes que chegam com Covid, eles são menos sintomáticos, eles têm menos sequelas, e hoje nós lidamos com muito mais saber em relação a tratar também esse momento aí pós-vacina. Vencer não, porque nós perdemos muitos pacientes. A nossa vitória enquanto médico é devolver o familiar para os cuidados, para o abraço do filho, para o abraço da esposa, ou para o colo dos pais. Então, o nosso lidar diário enquanto médico, o nosso vencer é isso. Promover esse retorno do paciente para casa. A minha mensagem é que nós cuidamos. Lembrar de que vamos morrer de alguma forma, tudo bem, deve passar pelo campo cognitivo, pelo pensamento, mas não ficar constantemente pensando nisso. Diante de pensamentos negativos constantes e repetitivos, porque eles podem passar, o problema é a fixação, busquem tratamento, busquem pelos profissionais da saúde que vão te acolher para ajudá-los a ter uma vida muito melhor, apesar dos apesares da vida.